Sérgio Moro, lá em Curitiba, né? Como é que foi esse depoimento? Esse é o passo a passo. Como é que foi esse depoimento? Quem o ouviu? Havia 3 procuradores, né, indicados pelo procurador-geral. O que a gente tem de passo a passo nesse processo todo? Bem, conforme você já explicou, né, houve esse pedido de abertura de inquérito policial, porque somente o Procurador-Geral da República que poderia investigar o presidente da República e oferecer, eventualmente, uma ação criminal. Então, foi instaurado o inquérito, esse inquérito foi distribuído livremente dentre os membros do Supremo e foi sorteado o ministro Celso de Mello, que determinou a oitiva. Então, a diligência inicial foi a oitiva do ministro Sérgio Moro, porque, de fato, ele que trouxe as informações, ele que fez menção em seu discurso de saída de que haveria, eventualmente, uma suposta interferência indevida do presidente da República. Isso foi feito em Curitiba sem problema nenhum, é o fato de serem conhecidos dele, mas é porque o depoente tem o direito, né, a falar perto da sua residência. Normalmente é assim que funciona na justiça. Exatamente. Tanto os investigados como testemunhas, eles não têm que se deslocar até a Polícia Federal, de outra cidade, de outro estado, ou até a Justiça. Então, neste caso, a polícia foi na residência, no domicílio do ex-ministro Sérgio Moro, onde ele mora em Curitiba. Então, uma providência absolutamente normal. Foi acompanhado também a equipe designada pelo Procurador-Geral da República. Ele alocou 3 procuradores da República que o assessoram para acompanhar as investigações, porque o Procurador-Geral tem uma série de atribuições, uma série de inquéritos, ele não pode diretamente acompanhar toda a investigação. Então, foi tudo respeitado à lei e ex-ministro Sérgio Moro foi ouvido em Curitiba e prestou aquele longo depoimento, né? E esses procuradores, esses 3, além do delegado da Polícia Federal, né, o responsável pelo inquérito, todos podem fazer perguntas. Provavelmente foram quase 8 horas, né, de depoimento. Sim. Todos fizeram perguntas. Sim, todos podem fazer perguntas. Primeiramente, é a autoridade policial que está conduzindo a investigação, que tem total interesse de apurar a verdade. Então, claro que eu não tenho acesso ao que foi perguntado, ao que foi dito, mas, evidentemente, a boa técnica de investigação é esmiuçar os fatos, indagar sobre eventuais provas. Então, assim como os policiais, os delegados que estavam nessa oitiva, os 3 procuradores da República também poderiam fazer perguntas e acredito que tenham feito, sim, para que a verdade venha à tona, né? Para que seja descoberto o que, de fato, aconteceu ao longo do tempo que o ex-ministro Moro ficou no governo. Doutora Tamé, eu li alguns comentários nas redes sociais, né? Muita gente questionando o fato do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro ter sido tomado por colegas de profissão dele, né? Inclusive, o delegado federal, o Igor Romário de Paula, que também estava presente. Então, pessoas que já trabalharam na Lava Jato. Isso pode, de alguma forma, interferir no depoimento? Isso prejudica o depoimento? Não, de forma alguma. Eu não sei se procede mesmo essa informação, eu não tenho essa informação de quais delegados conduziram o depoimento, mas veja, se de fato eles estavam atuando nisso, pelo que consta, eles são uma equipe especial que atua perante o Supremo. Então, um caso como esse, é importante que pessoas que já estejam desempenhando o seu trabalho na Polícia Federal perante o Supremo, que estão acostumadas com grandes investigações que envolvem altas autoridades. Então, a Polícia Federal é autônoma, embora tenham trabalhado, não é um trabalho em conjunto, né? Eles conduziam as investigações, o juiz fica alheio às investigações, o juiz só vem a interferir quando é pedido uma providência jurisdicional. Então, não vejo qualquer tipo de interferência ou problema nisso. Diga, Dalton. Não, é que essas informações passadas pelo Moro, de certa forma, elas são sigilosas, né? Existe algum prazo ou algum dia elas realmente virão à tona para que não só a imprensa, também a população saiba qual foi o conteúdo do depoimento? Sim, seguramente, posteriormente vai ser trazido à sociedade para ser feito o escrutínio. Por que é sigilosa? Toda investigação policial ela tem que ser sigilosa. Primeiramente, para proteger a própria investigação e proteger também o investigado. Então, por exemplo, vamos supor que o delegado de polícia peça ao juiz uma ordem judicial de busca-apreensão na residência da pessoa X. Evidentemente, esse pedido tem que ser sigiloso, porque se a pessoa X ficar sabendo que vai sofrer uma busca-apreensão, ela poderá... Já mata as provas, né? Exatamente, pode destruir provas, pode esconder as provas, pode vir a fugir. Então, é muito importante, a natureza do inquérito policial e de investigação criminal é ser sigilosa. E, por outro lado, também o sigilo pretende proteger os investigados. Então, por exemplo, agora foi mencionado na imprensa que
o ex-ministro Moro teria incluído nomes de ministros de Estado em seu depoimento. Imagina se esses nomes são ditos já nesse momento tão preliminar da investigação, já vai ficar um envolvimento, uma suspeita pendente em relação a eles. Então, o sigilo é para proteger também o investigado, porque pode ser que no final das investigações constate-se que aquele investigado não tem participação nos crimes. Então, Nesse caso, o Moro poderia ser julgado por isso? Ele poderia ser processado por não apresentar provas viáveis, cabíveis nesse processo? Ele poderia ser julgado por isso? Tudo é Por possível. estar apresentando provas levianas, de repente, coisas assim? Sim, tudo é possível, né? É evidente que quando uma pessoa faz uma acusação, ainda mais o ministro da Justiça, né, que é profundo conhecedor do processo penal, que num pronunciamento ao vivo, trazendo fatos graves praticados em tese pelo presidente da República, me parece que é devido que tenha provas que dê substrato a essas afirmações, né? Então, se eventualmente ficar provado, né, claramente provado que o ex-ministro faltou com a verdade, aí sim ele poderá sofrer alguma ação penal por eventual crime contra a honra e até de denunciação caluniosa. Tudo é possível. O importante é que seja tudo investigado, apurado, com transparência, quando for possível trazer a publicidade dos fatos e com imparcialidade técnica para que a verdade prevaleça.